estávamos aqui no Esquenta e eu comentava aqui no nosso 139º encontro, no Esquenta, o último artigo da Paula Schmidt, que nós entrevistamos algum tempo atrás, no site Poder 360, uma carta aberta ao ministro Alexandre de Moraes. Já deixo como uma dica prévia aqui, que todos leiam, porque ela é extremamente corajosa e nos dias de hoje é capaz de gerar consequências. Bom, vamos começar, Xará e Vitor. Não temos hoje a companhia da nossa amiga Tati. Aliás, estou um pouco preocupado com ela, assunto interno, né? Mas estou um pouco, tô um pouco preocupado, mas queira Deus que dê tudo certo. Mas vamos lá. Piadinhas, piadinhas. Xará, vamos falar de coisas leves. Vamos começar pela taxa de juros. Eu tenho uma sensação que a gente cruza esse primeiro semestre aí sem nem pensar em Sem cair. nem piscar. Sem Sem nem nem piscar, piscar. né? Tem ali, já tá ali. Ah, se é que tem alguma coisa que vai mudar, na minha impressão, é que existe um risco concreto, apesar de que o último indicador aí deu uma desacelerada, de viés, não tanto pelos indicadores de inflação, mas pela questão das contas públicas aí, que parece que o marco fiscal, o arcabouço, não sei. E aí, Xará, falemos de cupom, de Copom. Eu dei uma lida no comunicado. Então foi você, né? Eu fui eu. É, Então, ele até cita lá o arcabouço e tal, né, falando que foi um avanço, mas que depende do desenho do que vai sair do Congresso. Então, meio que joga assim, fala, e mais, ele fala, e não há ligação automática entre arcabouço e queda de inflação. Não exatamente. tem essa coisa automática, É né? tipo o técnico que não É, ganha jogo, mas eu vou, perde, né? eu vou- exato. Eu vou olhar a inflação, é isso que ele está falando. Não vou olhar o arcabouço. O arcabouço é um instrumento, tal. Vai mexer nas expectativas, que ele está preocupado com as expectativas, né? Bom, enfim. E a única mudança, assim, na direção, mas assim, sabe aquela coisa que você fala, nossa, realmente tem uma pequena mudança aqui. Naquela frase em que ele fala que ele pode subir de novo a taxa de juros, ele diz que ele introduziu, né? Ele diz que é um cenário de menor probabilidade. Então, um cenário de menor probabilidade que ele Mas tem mencionou. aqui, mas mencionou, Essa que é mas o detalhe mencionou, da coisa, né? É um exatamente. cenário Ele coloca, improvável, mas exa- introduziu. exatamente. Ele continua lá, guardadinho, ele não tirou, porque essa é a expectativa do mercado, né? Fala assim, bom, ele vai começar a sinalizar, pelo menos tirando essa frase, né, dizendo que pode aumentar a taxa de juros. Então, o próximo movimento é de Seria, diminuição. seria quase que uma adoção de um viés informal, né? Porque tínhamos épocas É. que a ata falava em viés, né? Tal. Agora Uhum. é como se fosse uma mudança de um viés informal que não É. aconteceu, né? Ele é assim, você tem para todos os gostos, eu acho que esse comunicado. Você pode ler de maneira mais hawkish, porque o cara não tirou a frase e afirmou que o arcabouço é legal, mas putz, me dá a inflação De mais boa baixa, né? intenção, o inferno tá cheio. Isso, exatamente. Ou você pode dizer, não, pô, comparado com o anterior, vai. Você fez um tiltzinho na direção. Copo meio cheio, meio vazio, né? Escolhe o teu lado e Exatamente. torce. Exatamente. Mas o fato é que, assim, 3,75 continua firme, Banco Central é o último bastião institucional do país. É isso aí. É exatamente isso que eu ia perguntar pro Vitor. Ô, Vitor, a sensação que eu tenho é que apanhando pra caramba, sendo questionado, inclusive por parcela do mercado e por gente qualificada do mercado. Tem críticas ao Banco Central que eu ouço e respeito, né, por seus formuladores e pelo que argumentam, né? Por exemplo, a economia não responde rapidamente a uma redução de taxa. Nós já teríamos ali alguns indicadores de afrouxamento. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o Roberto Campos é a última coisa que restou da civilidade no Brasil? E se é, por quanto tempo você acha que dura? Eu tenho a sensação que ele está comprometido com o mandato dele e olha que apanhou, mas sequer balançou. O que que você acha, hein? Sim, acho que é o último bastião da institucionalidade, né? Mas eu acho que ele, a princípio, deve ir até o final, né? No final do ano que vem. Eu acho que só, na hipótese dele sair antes, só se ele se tornasse minoria lá, porque ele não é sozinho, né? Sim, São ele e claro. os diretores, Muito né? quando a gente fala de Roberto Campos, nós Então, estamos falando de Banco Central e colegiado, né?
Então, assim, você tem lá, você tem as nomeações que devem ser feitas, não sei quantas, que São duas, né, Xará? 2 esse ano, 2 no ano É, que vem. isso aí. então, são 10 postos, né? São 9. São 9. São 9 mais o Roberto Campos. Ou 8 mais o Não, Roberto Campos. É eu acho 9 que é com 8, ele. mas eu acho que é 9 com ele, exato. 9 com ele, então ele ainda teria um Ele ainda 5 a vai 4. ter, é isso, Né? exato, aí tem um 5-4. Então, provavelmente fica até o final. Depois que ele sair, aí vai ser aqui, vai ser o Deus nos acuda, né? Mas isso aí vai até o fim de 2024, né? Até lá muita água vai rolar ainda. E eu acho que essa. Ele já mostrou que ele aguenta porrada, né? E para ele tudo Sim, bem, o cara tá fazendo um a prova. papel institucional e depois no pós-Bacen certamente não faltarão oportunidades, A prova né, foi aquele pelo show de trabalho que ele horrores tem lá no feito. Senado, né? A É. paciência dele, né? Assim, uma coisa que, nossa, eu fico me imaginando eu ali no lugar, aquele pessoal, um taco de beisebol, assim. Quando o cara começou a fazer quando o Cid Gomes começou a fazer a regra de. Cara, não, vocês conseguem imaginar? Eu ainda sigo impactado por aquela imagem. Vocês conseguem imaginar um cara com a qualificação técnica do Roberto Campos, vendo o Cid Gomes fazendo aquela regra de 3 Aliás, ele tem que atualizar a regra, né? Mudou a taxa lá, né? Então tem que dar uma atualizadinha na regra de 3. Mas você falou uma coisa, Xará, que é muito importante, né? Quer dizer, o arcabouço fiscal, ele por si só não quer dizer nada, né? E ele como intenção também, né? Porque na verdade, assim, é implementar, adotar, surgirem as primeiras consequências para mudar as expectativas para o Banco Central se sentir mais confortável, né? E mexer alguma coisa, né? De promessa, né? A gente já está meio cheio, né? E falando, Exatamente. e falando nisso, a sensação que eu tenho, e eu não sei se até fugindo um pouquinho aqui do que nós estávamos falando. Para mim já está claro que o governo não tem uma base sólida, né? Não sei se Uhum. vocês têm essa sensação. E nesse sentido, eu fico pensando assim, cara, eu acho que esse arcabouço que ele já está nascendo retalhado, como a base do governo é difusa, se isso for submetido a alguma votação, sabe-se lá quando, né? Que a gente estava preocupado se ia ser anunciado antes ou depois do Lula ir para a China. Ele cancelou a viagem para a China, foi e voltou, e o negócio tá aí, a Deus dará, né? Você sabe quando vai ser votado, Xará? Não, não Nem eu, está. nem você, nem eu, nem Tá nas ninguém, né? comissões. Enfim, não, o Lira tinha prometido para essa primeira semana de maio, no máximo segunda semana de maio. Olha, eu acho que no ritmo que vai, Enfim, é pouco Mas provável. pois agora, é. agora eles têm a PL para votar, que é mais importante, Não, essa daí ficou para as calendas. Depois a gente vai comentar. né? Mas É. agora, Xará, o Lula já havia dito, né, que a gente tinha que jogar fora os livros de economia e tal. Esse negócio de oferta e demanda, elasticidade, esse negócio que não tem nada a ver. E aí agora ele saiu com mais uma, que taxa de juros não combate a inflação. É isso mesmo, Xará? Taxa de juros não combate a inflação? Não, então, pelo menos, assim, vamos lá. O Erdogan, o colega dele lá da Turquia, fez pior. Ele disse que a taxa de juros piora a inflação, né? Quanto maior a taxa de juros, mais alta a inflação. Ele, pelo menos, diz assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode olhar o copo meio cheio e falar, bom, pelo menos ele não vai forçar a queda da taxa de juros. Porque afinal, vamos lá, se tanto faz, deixa a taxa de juros aí, Sim, né? exatamente. Vamos, não, mas é que afeta a atividade econômica, mas não afeta a inflação. Bom, aí já fica mais difícil, né? Já fica mais difícil de você ornar as coisas. Não sei, eu precisaria ver o livro que ele está lendo para entender É o. porque eu fico impressionado a Ele disfarçatez está dessa. lendo O Ah, Pequeno Príncipe. Quem está lendo O Pequeno Príncipe é a Janja. Fica sossegado. eu acho que tá E mais aí, fácil. então ela passa Essas essas tiradas ideias, para ele. Olha, isso, acho que é príncipe isso. por príncipe,
se ele estiver lendo, é só se for esse, porque Maquiavel, com certeza, ele não está lendo, porque afinal de contas, o mal se faz de uma vez, é o bem que se faz aos poucos, né? E nesse governo parece que é exatamente o contrário. Então, né, ele está lendo aí uma versão do metaverso do Maquiavel, né? Porque cada dia é uma paulada. Não, o que eu fico impressionado, assim, e aí eu pergunto pro Vitor, é a pouca censura, a pouca vergonha que o Lula tem de falar o que bem lhe vier na cabeça, ainda que com isso ele possa estar negando todo o conhecimento acumulado pela humanidade até aquele momento que ele está falando. Como, por exemplo, falar uma coisa como essa, que é assim, né, é renegar a política monetária, a teoria econômica, Mas assim, isso aí é fruto da soberba, né? Nós já falamos até assim, fruto da soberba. O cara é um soberbo, um ególatra. Ele se acha talvez uma divindade, ou próximo disso. Então ele dá pitaco sobre todos os assuntos. Ele não e tem fica vergonha na puto que cara. ninguém chama ele de mito. Fala, inclusive, do que ele não sabe, né? Não sabe. E aí, putz, ele só fala besteira, né? Eu acho que até que teve, mas o Bolsonaro, fala um monte de besteira. Falava muita besteira. Mas eram besteiras mais circunscritas àquele assunto Não, ele tinha até uma certa das humildade meio pequenas coisas do brejena, né? cotidiano, aquela coisa daquela agenda dele, conservadora. Então, quando saía um assunto técnico, ele normalmente saía pela tangente, né? Não falava muito, ele Ele sabia tinha até que uma certa ia humildade falar de falar isso bobagem. aí é com o Paulo Guedes, que eu não entendo muito e Né? tal, né? Mas o Mas Lula não, ele fala sobre tudo com a autoridade de quem não sabe nada a respeito do assunto, mas que se acha um grande sábio. aí eu fico pensando, eu quero saber, Xará, esse PL que chamam de fake news e que para mim é o PL da censura, se ele fosse implementado como se pensou e a gente transpusesse as falas do Lula para qualquer rede social, ele tá ferrado, né? Depende de quem vai Da fazer a comissão da análise, né? verdade. Exatamente. Não Aliás, estava eu tô. Oi? ferrado porque a comissão, na verdade, vai passar pano para ele. É. Eu tô querendo ver o primeiro que vai chamá-lo de negacionista, né? Porque ele é um negacionista da ciência econômica, né? Não, com certeza. Todo conhecimento acumulado da humanidade nessa Isso. ciência está sendo renegado. Você acha que esse É. PL é o PL de fake news ou é o PL de censura, Xará? Então, tem uma série de coisas misturadas ali, né? É, você pode descambar para autocensura, na medida em que as redes, com medo de serem criminalizadas, elas fazem uma hipercensura, né, do negócio, de modo que diminua a chance de ser canetada, né, enfim, não sei exatamente quem é que vai tomar conta do negócio, se é o STF, se é, sei lá, a Anatel, vai saber. Então, sim, você pode descambar para esse lado. É, mas tem outras coisas, né? Tem vários penduricários ali que putz, fica difícil de você chamar de uma coisa só. Mas eu diria que esse é um traço importante, sim. Você tem esse risco, sim, eh, de ter um ambiente de censura, né? Um ambiente inóspito à Mais livre do que expressão, né? Que já exato. não te deixe naturalmente à vontade para se exprimir. Tudo bem, você tem lá, ele lista, né, alguns crimes, né, que as redes precisariam evitar, né, que tivesse livre tráfego. Bom, alguns são óbvios, mesmo os óbvios, né? Fala assim, é o crime de é, racismo, por exemplo, né? Putz, como exatamente a rede vai avaliar se uma determinada fala é racista ou não? A rede, né? Porque ela tem que avaliar. É porque tem tanta Ela coisa, vai. tem contexto, tom, ironia, Então, humor, né? O o negócio não. racismo é crime, sem dúvida nenhuma. Sim, A indiscutivelmente, gente claro. sabe isso. Sim. Só que a hora que você escreve alguma coisa que, sei lá, você está, sei lá, criticar cotas é racismo, por A exemplo. comissão da verdade provavelmente achará que sim. Então.
Esse é o ponto. Então você tem uma grandíssima zona cinzenta que pode levar sim a Por uma. exemplo, a Dilma foi impedida ou ela sofreu um golpe? Qual é a linha que É, determina o que é opinião e o que é fato e o que é verdade? Né? Se sim. alguém diz que a Dilma sofreu um golpe, essa pessoa está mentindo? Ela está fazendo uma fake news? Ela deve ser punida? Ou o entendimento dela é que as coisas da forma como foram conduzidas, ainda que eu discorde desse entendimento, mas entendo que a pessoa possa ter o direito de enxergar aquilo ali e usar ali a questão do golpe. Ô Vitor, esse negócio de pele que eu chamo de ser pele da censura, eu fico pensando assim, eu vejo as pessoas que defendem dizendo que não é censura, não é censura, não é censura. Se isso é isso mesmo, por que a preocupação de que para que determinadas classes essa legislação, determinadas classes se tornem imunes a essa legislação? Por exemplo, os próprios políticos que se formasse uma maioria, aliás, vamos falar disso também, estariam imunes a isso. Se não tem problema nenhum, por que criar essa distinção? Que muito provavelmente em algum momento seria estendida a juízes e tudo mais. Claro. Ah, faz nenhum sentido. É um PL horroroso. Né? Esse PL ele é horroroso. É, e o efeito colateral dele pode ser a censura, né? Se você tem uma comissão que vai determinar o que é verdade ou não em assuntos muito genéricos, subjetivos, aí você pode escambar. E assim, eu acho que a argumentação. Esse é um problema que não foi resolvido em lugar nenhum do mundo. Não foi resolvido. Exato. Não, não foi resolvido, porque é muito difícil resolver. Agora, veja, o pessoal fala da propagação desses grupos de ódio, incitação à violência. Isso aí não precisa da lei para punir. Já existe um arcabouço legislativo que Então, pune é que, isso. é que a lei serve para jogar as redes sociais na luta contra. Então, elas serão criminalizadas ao não derrubar essas páginas. Esse é o pulo do gato dessa lei. Porque é verdade. Se a polícia chega lá e descobre uma página, você não precisa da lei. Hoje já é criminalizável, né? Sim. Mas a polícia tem que fazer isso. O pulo do gato desse PL é tornar o Facebook polícia. Porque na verdade, Com, ao tornar polícia, o projeto mitiga, diminui a capacidade de meio de comunicação que as redes sociais têm. Porque esse não, é o grande esse é- tendão de Aquiles, né? sim, o ponto é que a lei, o PL é necessário nesse sentido para fazer com que as redes sociais sejam é, solidárias ao crime, de modo que elas funcionem como polícia para não se autoincriminar. Sim. Porque é mais ou menos como se você criasse uma grande praça, um speaker's corner, né? Quem não conhece, lá em Londres tem uma esquina lá que você sobe num banquinho lá e você pode falar o que você bem entender. Não pode falar no chão que chama da rainha, mas subiu no banquinho lá, tá liberado. É como se as redes sociais fossem um grande speaker's corner, né? E que não tem uma tropa, o governo não tem uma tropa de choque, né? O poder da vez não tem uma tropa de choque para dispersar essas pessoas que estão se conectando, né? Porque antes você tinha uma informação que ela era concentrada e vertical. Você escolhia o que, quando e quem sabe ter acesso à informação. Hoje as pessoas se comunicam horizontalmente. Então, É, esse mas pretexto a meu ver, pretexto de combater a desinformação, o que eles querem, na verdade, é tornarem o ambiente das redes sociais um ambiente mais vigiado, mais inóspito à livre expressão. Você ia falar um mais aí, Vitor. o speakers, China, bom, esse é o exemplo extremo, né? O Facebook não é um speakers corner. Você não pode falar qualquer coisa. Se você incitar eles o têm regras lá. crime, Sim, fora mas as aí não é regras porque eu. internas dele, Sim, mas tudo bem. Mas você não se pode cometer crime na página do Facebook, sim, tudo bem, beleza, ok. né? Para isso tem a legislação. O que, Isso, exato. o que eles querem, na verdade, é criar um clima que iniba a liberdade de expressão. De tal forma, eu vou dar um exemplo. Hoje o Facebook já faz isso. Eu uma certa vez escrevi uma ironia dizendo o seguinte, que os holandeses
haviam optado por não ter as suas eleições através de urnas eletrônicas. Aí eu falei, realmente, esses holandeses são os idiotas. Era uma ironia. Eu estava dizendo que, na verdade, eles estavam desconfiando, né, e queriam um processo que fosse a base, que não tivesse nenhum questionamento. Era uma ironia. Dane-se, eu tomei um gancho, né? Então, hoje, Chamando ele de idiota. porque era uma ironia, né? Porque na verdade o que eu estava dizendo é que eles não eram idiotas. Mas o negócio é que nem aquela inteligência artificial que o cara falou que queria baixar o conteúdo pirata, a inteligência respondeu para ele, mas baixar conteúdo pirata é crime. Aí ele falou, bom, já que é crime, quais são os endereços que eu devo evitar? E aí a inteligência artificial deu todos os sites que o cara ao final pôde acessar. Então, o que eu vejo claramente é você colocar empecilhos e fazer das redes sociais ambiente inóspito, a liberdade de expressão, a evitar que as pessoas possam se comunicar, porque isso potencializou antes as ruas, as praças, os bares. Hoje não, cara. Você escreve um texto aí, né? Como o caso do Marcelo aí, que sempre escreve brilhantemente. Você que tem os seus seguidores aí, pô, vocês publicam isso, né? Se você tivesse num boteco, quantas pessoas vocês alcançariam? Quanto vocês passam a alcançar? Olha o risco que isso representa para o establishment, né? E o Bolsonaro, de alguma maneira, percebeu isso com muito, usou muito bem isso a seu favor, né? Ele conseguiu, né, roubar toda a mobilização que o PT, que era o único, segue sendo o único partido que tem militância de verdade no Brasil, nesse ambiente. Pô, isso é um risco danado. Vamos, peraí. Agora, o que acontece no Brasil, que eu acho que pode estar acontecendo no mundo, mas em graus diferentes, com algum pudor, é essa falta de vergonha que as pessoas que essas pessoas têm, e aí você vê jornalista, você vê influência, a falta de vergonha dessa gente de defender isso que, a meu ver, tá se lixando para combater desinformação. Fosse de verdade, o Lula não falaria as bobagens que fala, né? Hoje, se a gente considerar o alcance e a posição que ocupa, quem mais produz fake news no Brasil hoje do que o Lula? Quando ele diz que a gente tem que esquecer os livros de economia, quando ele diz que a Ucrânia e a Rússia estão em relação à guerra de uma forma equivalente, quando ao mesmo tempo que ele diz que não pode opinar sobre a Crimeia, quando o mundo inteiro reconhece a Crimeia hoje como um território da Ucrânia, ele diz que não pode opinar 2 dias depois de ter dito que Taiwan é parte inseparável da China. Ele é o cara que mais produz fake news. Então, eu não vejo como nada que não seja uma tentativa de colocar o povo em geral num curral e evitar que as pessoas se comuniquem. Não consigo pensar diferente. E a maior prova disso, Xará, regime de urgência, vamos votar, mas opa, peraí. O que aconteceu aí que deixou de ser regime de urgência, Xará? É interessante essa dinâmica, porque muita gente. Você vê que teve partidos, inclusive, que são oposição, em tese, ao governo, que votaram pelo regime de urgência. Eu não sei, agora olhando um pouco mais com perspectiva, se não fizesse isso de propósito, porque sabiam que não ia ter votos. Fala assim, legal, vamos votar essa urgência aqui, porque acaba essa palhaçada logo, né? A gente vai votar, vai perder e pronto, né? E talvez tenha tido algum movimento maquiavélico aí. Mas o Você fato acha que jogaram ali uma cartinha barata pro cara trucar e levar um 6? exatamente. Pode ter sido, né? A gente não sabe exatamente Eu quais não as duvido, não. Você informações que o ficaria pessoal feliz, tem. sinal que a gente tem uma oposição no país. Olha que bom. É. Mas eu não boto fé. Eu não boto fé. Enfim, Você acha que foi a opinião pública que repercutiu? E aí os caras voltaram olha, atrás. Mas pode conclua aí, ser, Xará, desculpa que a gente te interrompeu, pode perdão. ser. Não Não, confio na veja, oposição. eu queria dar o meu voto de fé no Congresso, porque você tem aí uma campanha muito forte, toda a imprensa tradicional, bom, preciso dizer, o STF e Artistas, tal, artistas, ar- enfim, tá todo mundo. Pensa, a única força teórica, né? todo mundo querendo uma boquinha. A única força teórica são as big techs, né? O cara colocou lá um link na página inicial que eu tive dificuldade de encontrar. E foi isso.
Foi exatamente isso, a única coisa feita, o resto Legal que com foi... esse link ele implodiu, o Google Mas implodiu o projeto, né? Porque é isso, esse foi... esse link Sim. despertou uma reação tão virulenta do Ipo, quer dizer, do Dino, né? Que essa reação tão violenta deu um pouco, um gostinho. Seguinte, Do que cara, vai ser. se nem aprovar o projeto ainda, e o Ministério da Justiça, né, quer obrigar que uma empresa abra um espaço para um contraditório quando ela está simplesmente manifestando a opinião dela, a meu ver é o seguinte: o que que o Dino disse? Que se eles estão veiculando uma coisa lá, ou é propaganda, é opinião, e se é opinião, é publicidade, e se é publicidade, tem que ser notificada como tal. Então, por exemplo, se a Bandeirantes ou o Jornal Nacional, numa linha editorial, tiverem uma posição em defesa de uma determinada medida que lhes beneficie financeiramente, isso seria notícia ou seria propaganda? Porque eu nunca vi, a não ser na época da ditadura ou coisa parecida, algo assim, uma interferência tão despudorada dessa. Acho que assim, é equivalente a um AI-5, o ministro da Justiça. Aliás, eu queria a opinião de você. Eu fiquei assustado, porque me pareceu um misto ali de Maduro, com alguma coisa, aquela fala dele lá, com o Valdir Damon, aquele lá que disse que Nossa, esse é, Valdir aí que falou. né, que se Valdir Damon. Então, assim, cara, eu fiquei meio assustado com aquela fala ali do Dino. O que você achou, Xará? Assim, eu senti ele tão à Valdir da, vontade que esse parecia Vadir que nem era tão Damor, grave. ele foi o cara que disse que a corrupção é a graxa do capitalismo, né? Se É, vocês lembram. lembro que, inclusive, que eles diziam que não tinha Já que falou confiar no Gilmar barbaridades do Mendes, né? STF. Do próprio Hum. STF, Esse falou aí que já não era falou. do Gilmar Já, Mendes. esse aí já falou para fechar o STF já. Só que na época o pessoal fingiu que ele não falou nada, né? Se fosse na boca de outro, seria um escândalo. Mas o que vocês Não, sem acharam dúvida, propriamente da fala do isso aí, Dino, não, assim? vamos lá, a fala e o que aconteceu, né? Sim, a consequência. Efetivamente, o cara pegou o Código de Defesa do Consumidor e tascou uma multa de 1 milhão por hora no Google porque eles colocaram um link com um texto A opinião do defendendo o seu Google. ponto de vista. É. Exato. Assim, que? Como é que é isso? Da onde? Da onde o cara pegou? Onde está escrito no Código de Defesa do Consumidor que não pode colocar um link? Enfim, um negócio meio, né? No fundo, vale o poder arbitrário do Estado, né? Aos Sobre inimigos, aos amigos tudo, aos os inimigos a inimigos, lei. né? Esses são os indícios do que será o after lei, né? O depois da lei. São indícios, claro. Então, quando a gente fala de não tem nada que remeta à censura, olha o comportamento dessa turma. Você sabe que vai ser isso. É Não, o PT, e para com mim seu viés autoritário desde sempre. o fundo do Agora, sabe o poço. que que eu. Ah, perdão, pode falar. Não. Eu acho que assim, essa é uma pauta que o governo queria levar para provar, para mostrar um pouco de força. Né? Aprovei um negócio aqui e tal. Eu acho que assim, na Se prática, entubaram. na prática, putz, isso tem menos importância que muitas outras coisas aí, né? Vamos falar a verdade aqui, pô. O arcabouço fiscal é muito mais importante, tem muita coisa mais importante. Então eles, eu acho que viram ali uma chance de ganhar musculatura, né? Fazer um AUE, aprovamos, não sei o quê, vai ter um mês falando só disso e tal. E aí a coisa não andou do jeito que eles queriam, né? Porque houve muito ruído, foi uma coisa feita a toque de caixa, mal feita, né? A gente sabe, super mal feita. Tudo que você faz, o tempo não perdoa as coisas que você vai sem ele, né? Você faz um negócio mal feito, cara, tipo, O esquece. famoso apressado come Mesmo cru, né? aqui, né, na República das Bananas, ainda existe um certo né, a um apego ao bom senso. Isso existe, né? Você escuta a opinião pública. Então, eu acho que aqui pode ser que eles tenham se encrencado nessa. Ó, Né? eu tenho a sensação que foi uma derrota acachapante do governo, Mas não porque ele. aconteceu ainda. Né? Eles podem, Então, eles eu acho que estão já lá Ah, atrás aconteceu. não, dando mas já nariz. aconteceu, já Eu acho que já aconteceu. Os caras aconteceu. tiraram, já aconteceu. Já Tirar não o tem regime de voto. urgência, tirar da pauta, deixar em aberto, e o governo abriu a burra, hein? Né? Nós tivemos as emendas dos parlamentares, que agora mudou o nome, não é mais orçamento secreto.
né? É diferente, claro, né? E você viu que eles abriram a burra. Mas a reação foi tão grande, e eu acho que o fiel da balança, a cereja do bolo, foi essa manifestação do Dino contra uma empresa, porque gera uma sensação assim, cara, se esse cara tá fazendo isso contra o Google, você imagina qualquer um. Imagina você colocar esse canhão do governo, da máquina pública, do Estado, contra quem quer que seja. E você vê que eles não têm nenhum temor de nada. O cara parecia ali um discurso lá sei lá, de um ditador qualquer, ali uma mistura e vambora. E aquela aplicação torta da lei, né? Porque assim, arruma uma lei aí que dá pra gente falar alguma coisa ali, a gente cria uma tese ali na hora não, isso aqui é propaganda. Não, aquilo era simplesmente a É. opinião do Google. Arruma uma lei, temos 34 mil, escolhe uma aí. É, exatamente. Escolhe uma lei aí para a gente resolver. Eu, particularmente, acho gravíssimo o que a gente está vivendo. Eu acho que é mais uma vez um sistemático e coordenado ataque à democracia. Já aconteceu antes, né, quando se compravam deputados e se vendiam medidas provisórias. Já aconteceu antes, quando se maquiavam as contas públicas para impactar no resultado da eleição. Já aconteceu antes, quando habilitaram o Lula para participar de um processo. O golpe não está na apuração, não está na urna, não está nada, está no processo, na forma enviesada, como, a meu ver, é opinião, tá, gente? Só para deixar claro, é opinião, não tô falando mentira, é só opinião. Né? Da forma, não tô dizendo que é um fato, tô dizendo que é só a minha opinião. Da forma como conduzir, e agora, né, avançando nesse projeto de décadas, tentar avançar contra a liberdade de expressão, e aí meter os pés pelas mãos, foram muito afobados aí. Talvez se tivessem dado outro nome, talvez se tivessem esperado um pouco mais, mas eu acho que isso tem também uma outra coisa que você falou muito bem, Vitor. Dada as prioridades que nós temos, isso também denota o quanto esse governo, de certa maneira, está perdido, porque entrou numa bola dividida sem ter uma Perdido, base, perdido. estão perdidos. E assim, Perdidaço. nós estamos falando sobre guerra da Ucrânia com a Rússia, nós estamos falando sobre mudar a moeda do comércio mundial, a gente está falando sobre se Taiwan é ou não, como, como se nós tivéssemos com a nossa, É, estamos com a vida feita, tá tudo bonitinho aqui, vamos falar da vizinhança, vamos. E é um é. absurdo, né? Esse governo, na verdade, ele vive de factoides. Não existe. O que foi feito? Vamos falar aqui. Estamos em maio. O Aumentou o que salário foi mínimo, feito? R$ 18, Lobo. Show. R$ 18. É. O que de fato foi feito nesses cinco Quanto que meses? foi? 18 que aumentou? Foi É. Não, 18 tudo bem, eu acho que 18 e. é. Mas assim, Dá uns três o aumento do copinandas, salário pô, é mínimo coisa pra ele caralho. acontece. O aumento do salário mínimo é regido por lei, enfim, não é obra do governo. Eu quero saber o que foi feito na parte. Você não vê nada. Você vê muito blá blá blá, muito discurso, muita retórica, mas estamos Você não aí teve sem nem, você não atuar. teve nenhuma votação no Congresso. Nós estamos em maio. Você não 5 meses. teve uma votação Por exemplo, no Congresso. o marco fiscal, para mim, era a primeira medida do governo. O Lula tinha que pegar lá a pastinha, fazer simbolicamente, atravessar as praças dos três poderes e entregar ali no primeiro dia de mandato. Tinha que estar ali, zero de jogo, para mostrar o comprometimento do governo em recuperar as contas públicas. Mas é que, claro, não existe esse comprometimento. Tanto é que a gente vê falar de marco fiscal. Alguém ouviu falar aqui em diminuição de endividamento? Alguém ouviu falar de corte de gasto do custeio da máquina? Alguém ouviu falar de alienação de ativos, privatização? Nada. Cara, você tem uma discussão sobre as contas públicas e você só discute um lado. Só se endividar mais. Não tem nada. Então, quer dizer, nós, a meu ver, estamos à deriva. Mas parece, isso não estava programado, Xará, eu te pegar aqui. Como é que está a popularidade líquida lá? Como é que está o NPS da bagaça? Eu não sei, o último Saiu umas Não número saiu ainda. pesquisinhas aí, hein? Está caindo. saiu. Teve uma da Quest. Assim, eu não confio muito em alguns títulos no pós-eleição, né? Mas aí você olha a tendência do mesmo, você pode dizer alguma coisa. Então, teve uma da Quest que caiu bastante. A Quest é uma das que eu não confio. Então, mas ela mesmo dizendo que ele cai muito, ainda está, sei lá, uns 9, 10, sei lá. Estava com 20, obviamente, com o número real, né? Eu tô querendo ver a da Paraná,
ela soltou uma pílula no Distrito Federal, que obviamente Isso. não é o Brasil, é um lugar onde ele tem uma reprovação maior, perdeu a eleição, inclusive. Mas eu gostaria de ver esse número da Paraná consolidado. Por que você gostaria de ver a Paraná? Porque foi a que melhor acertou as eleições, né? A que menos errou, que seja. Eu acho que a aprovação líquida dele está caindo. Eu tenho essa sensação também. Agora aí sempre quando tá meio ruim, alguma coisa, acontece alguma coisa. Cortou. Falando um Cortou, negócio, Vitor. pô, vamos dar um saculejo lá no Bolsonaro. Aí começa uma semana de Bolsonaro agora nas manchetes, enquanto, né, tomam uma porta na cara na lei, não sei o quê. Então, assim, eles vão correr pro Bolsonaro toda vez que as coisas não estiverem muito bem. Falando Porque nisso, corre pro Vitor, e Bolsonaro. Para o Ainda tem o Bolsonaro, Maracuja. pro Bolsonaro e para o Roberto Campos. é, falando nisso, como se nós tivéssemos combinado uma pauta antes, que coisa impressionante. Você traz o tema que será o nosso próximo tema, o cerco ao Bolsonaro. Vitor, considerando o contexto político, acusar o Bolsonaro de falsificar uma carteira de vacinação é quase que um atestado de idoneidade, ou é que o nosso sarrafo é tão baixinho, que isso aí não faz nem cosquinha, porque, por exemplo, a meu ver, a questão da rachadinha seria até mais grave, né? Bem mais grave. A questão do Fábio Queiroz lá, que ele depósito na conta da Michelle, não sei. A, Soriano, do que A- então o grande Até, crime é esse. até a questão das joias lá dos sauditas é mais grave que isso. Porque das joias eu tenho uma leitura para mim que é assim, eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que não foi cometido crime nenhum, mas tem uma falha ética aí Quis dar um gritante. migué, né? Gritante. Tudo indica que quis dar um migué. Ganhei um presente aqui, pô, presentinho bom esse aqui que eu ganhei. Acho que eu vou levar para mim. Acho que não tem crime, porque que nem eu vejo um jornalista, né? Que já foi jornalista um dia, o Reinaldo Azevedo, dizendo que aquilo ali é Não, Parece quem tá. Cara, não ex-jornalista. existe offshore, meu. Os caras tão malucos, né, cara? O cara, quando fala um negócio dele, tá de sacanagem. É que, assim, eticamente, eu acho que até contei essa história um dia. Eu fui alvo de uma matéria, um jornalista fez uma reportagem muito generosa, né? Eu sabia que ele fumava charuto, mandei comprar uma puta caixa de charuto pro camarada, mandei entregar. O cara falou: Olha, eu agradeço o carinho, a generosidade do seu gesto, mas pelo código de ética da companhia eu não posso aceitar. E devolveu. Que eu acho que assim, né, não fosse o Brasil, se a gente tivesse bases mais, uma fibra ética mais rígida, né? Aí o presidente fala, não, isso aqui tá para servo e tal. Ele tentou dar um perdido ali e tal. Eu acho que, eu acho, por exemplo, isso até mais grave. Agora, essa questão da vacina, o que você acha, Vitor? É atestado de idoneidade ou é mais uma espetadinha só? Não, não. Veja, testado de idoneidade não é. Não, testado de Mas idoneidade que eu quero dizer é o seguinte, considerando o contexto, claro, né? não. Veja, os caras vão bombardear de tudo que é lado. E a vacina, se ele realmente fraudou a vacina, ele vai ter que arcar com as consequências. Muita gente Sim. fraudou, beleza, mas assim, ele fraudou, foi para os Estados Unidos, então ele que se vire lá. O problema dele. Eu Mas li o isso Jean não tem passar alguma coisa no impacto. Metrópole dizendo que ele entrou como não vacinado com uma autorização especial do governo americano Então acabou pela a sua conversa. condição diplomática, não sei. Assim, a gente fica remoendo essas coisas. Eu acho que estão fazendo de tudo para pegá-lo, né? Minha opinião é que ele será tornado inelegível pelo TSE. A maneira mais fácil de resolver o problema para a turma torna ele inelegível, o que eu acho até um tiro no pé para o Olha, governo. Eu acho que talvez o PT nem queira isso, mas assim, essa coisa do vamos nos livrar do Bolsonaro é tão grande que é capaz que torne ele inelegível. Ele tá com o processo naquela fala que ele chamou os embaixadores para criticar o processo eleitoral, né? Isso está lá no TSE. Então, eu imagino que vai ser a saída acordada aqui. E assim, uma hora eles vão ter que parar de falar de Bolsonaro, né? Estamos em maio, ainda continua Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Uma hora aí, quando ele virar inelegível, sei lá qual vai ser a pauta. Mas eu acho só que ao fazer isso, ele abre as janelas de oportunidade para outras pessoas. E isso pode ser mais complicado lá para o governo no futuro. Mas eles vão querer pegar ele, tipo, pô, é uma encravada, isso, aquilo. De alguma maneira vão. Ele tem esse lance, que é o lance das joias, tem o lance do 8 de janeiro, que
Tem várias coisas aí tramitando. Então, de alguma maneira, o Alexandre de Moraes está louco para enquadrá-lo. Mas eu acho que no final da história vai sobrar mesmo uma ineligibilidade. É o que eu acho. Eu ia passar a bola, eu vou passar a bola pro Xará, porque no esquenta, uma das coisas que ele falava era exatamente isso, e concordo também com o Vitor, de que numa eleição, Xará, eu acho que tão importante quanto se você não pode ganhar, você determinar quem vai ganhar pode ser tão importante quanto. A inegibilidade do Bolsonaro pode colocar na mão do Bolsonaro quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Bom, ele vai ser um cabo eleitoral potente, né? Veja, é assim, existe um sentimento anti-Bolsonaro, a gente está até conversando no Esquenta, né? Pessoas que votaram no Lula, se hoje estariam arrependidas de ter votado, eu acho que sim, mas votariam no Lula de novo porque são anti-bolsonaristas, né? Então, a hora que você tira o Bolsonaro da jogada, você abre o jogo. E eu concordo plenamente com o Vitor. Acho que é um tiro no pé do governo. Eu nem sei se o PT realmente quer a Você inelegibilidade acha que o dele. PT deveria querer um Bolsonaro para chamar de seu? Não, não tenha dúvida. É a única chance do PT ganhar a eleição de novo. E eu nem sei, né? Quer dizer, acho que o Bolsonaro perdeu por pouco, né? E pode Muito ganhar por pouco. pouco na próxima eleição, né? Então, Sim, não é que o Bolsonaro vai perder com certeza, mas a melhor chance do PT é ter o Bolsonaro como adversário, Eu diria pelos cortes que estão tendo no Bolsa Família lá né? no Nordeste, que tem um pessoal que talvez aí das aparas aí que não estejam tão satisfeitos assim, poderiam realmente mudar seu voto. Mas eu concordo com Agora, você. eu até comentei no escritório hoje, porque eu tenho as TVs passando, a CNN, e eu fiquei impressionado com a quantidade de horas gastas nesse negócio da vacina do Bolsonaro, do cartão de vacinação. Foram muitas, assim, eu olhava para a TV, ainda estava lá, eu olhava de novo, ainda estava lá. Pô, eu falo, sim, muito. Aí eu falei, nossa, Obra mas do acaso? quanto tempo? Não, mas veja, não é obra do acaso, obviamente, tem uma pauta aí, não é sobre isso, mas é a necessidade de 2 anos, né? você fazer. Oi? Passou. 2 anos já passaram, já. Sim, 2 anos depois, o eu negócio quero dizer o seguinte: acabou, né? existe uma necessidade de manter o Bolsonaro na ribalta, né? Ele é um ex-presidente Na que ribalta e no corner, né? não, isso, na Sempre, ribalta no sempre na corner, isso, defensiva. isso, exatamente. É um ex-presidente que não se retirou da vida política, né? É um ex-presidente que tem, como eu disse, um senhor cabo eleitoral, né? Então, é necessário que ele seja constantemente, que as pessoas sejam constantemente lembradas de quem ele é, né? Do ponto de vista, de um certo ponto de vista. Então, A esse Miriam assim, Leitão, a Miriam me Leitão, chamou a atenção. a Miriam Leitão esses dias fez até uma confidência. Não podemos esquecer dos 700 mil mortos. Ó. Quase que ela disse assim: Isso, olha, apesar de tantas as exato. cagadas que o governo está fazendo, né, Isso não sempre vai podemos, ser, né, e tem que tentar manter o Bolsonaro sempre vai encurralado. ser. Por isso que eu acho que a inelegibilidade é a salvação do Brasil. Para mim, a melhor coisa que pode acontecer, vamos lá, a melhor coisa que poderia ter acontecido era o Lula permanecer inelegível, porque aí o Bolsonaro perdia para alguém, sei lá, podia ser o Haddad, não era o Lula. A melhor coisa, o segundo ótimo Acho que ele não é, perderia pro Haddad. então, não sei, poderia, veja, pode ser que ele não perdesse Mas para Haddad, estamos aqui, mas o tudo fato é que achismo, tudo né? achismo, tudo chute. O Lula não ganharia. Acho, acho que a melhor coisa para o Brasil hoje é o Bolsonaro se tornar inelegível, porque aí abre o campo para um Você acha que um Tarcísio da Veiga, Bolsonaro, para um Zema da Veiga. você acha que o Bolsonaro inelegível aumentam as chances do PT perder? Acho. Você acha que, por exemplo, que para mim tem dois candidatos naturais aí, a meu ver, que é o Zema e o Tarcísio. Acho que o Zema é mais candidato, porque já está no segundo mandato de governador, do que o próprio Tarcísio, que eu acho que é um cara que ele tem uma disciplina militar
E ele não cometerá, na minha opinião, o mesmo erro do Dória. E é capaz até de fazerem um acordo aí, reeditando a política do café com leite. Eu vou nessa e a próxima é tua. Vamos fazer um acordo? Vamos. O que que eu faço? Eu vou nessa É isso. e não me candidato à reeleição. Durante meu mandato, a gente até acaba com a reeleição e na próxima eleição eu apoio você. Acho que pode acontecer isso. Eu só fico Concordo contigo. pensando, eu só fico pensando se, por exemplo, o Bolsonaro conquistou o que conquistou, primeiro pelo seu estilo, né? De enfrentamento, de ser um cara beligerante e tudo. Será que esses dois caras, eles conseguem, um deles, assumir esse papel tão frontalmente, contrário ao PT, consegue dar essa tônica? Eu tenho as minhas dúvidas. Então eu tenho um pouco de dúvida se o Zema e o Tarcísio têm mais chance de ganhar de um eventual segundo mandato do Lula do que o próprio Bolsonaro. Tenho minhas dúvidas. É só raciocinar da seguinte maneira: que É. bolsonarista não votaria em Tarcísio ou no Zema, É que eu em acho troca de que votar no Lula? Então, eu acho que tem, por exemplo, eu acho que tem um eleitor que, por exemplo, que votou tanto no Lula quanto no Bolsonaro, que ele não tem essa carga tão ideológica, mas eu concordo com você. É que eu acho que tem eleitor, especialmente classes D e E, que não vão muito por aí. Então, eu não sei, de repente, se esses candidatos teriam esse Então, apelo, mas eu é que você. entendo. Não, é que como você colocou a coisa no sentido de, pô, tem cara mais anti-PT do que o Bolsonaro? Não, de fato, não tem. Ele é a Aliás, o único que encarnação teve do coragem. antipetismo, Aliás, ele foi o único né? que teve coragem de assumir essa posição, né? Isso, então ele, sem dúvida, é a cara do antipetismo, não tenho dúvida com relação a isso. Só que, e aí eu vou concordar com você, quer dizer, para uma parcela da população para quem isto é importante, se ele não está no páreo, o cara vai pegar o segundo ótimo. Quem é o Assim, mais antipetista depois do Bolsonaro, né? E para o É cara isso. da classe D e E, que não está muito olhando esse tipo de discussão, ele vai, aí sim, aí é o cara, puta, a economia tá ruim, a inflação tá alta, a carestia tal, deixa eu ver quem não é o Lula aqui, entendeu? será que não tem uma parcela também de eleitores radicais que, vendo o Bolsonaro alijado do processo eleitoral, vão ser os nojentinhos de extrema direita, como nós temos os nojentinhos de centro? Que não vão votar no segundo Não, não ótimo, acredito nisso. porque. Ah, É, eu também não. Não, é, não, não, Vão, não, não vão acredito eu, entregar o nisso. es- governo para o Lula eu só espero, por eu luzinha. espero, eu espero que não, né? Não, Mas a veja, gente eu vê Né? uma acho coisa aí que assustadora. o mesmo comportamento beligerante que levou o Bolsonaro A à eleição ganhar dele, foi o que levou a fez ele derrota. perder. Sim, sem dúvida. Então, ser beligerante não é necessariamente bom ou ruim. Ali ele surfou a onda antipetista muito forte em 2018 e ninguém tinha feito isso. Né? Então ele foi lá e surfou e se deu bem. Agora, a mesma beligerância tirou, eu digo, tirou alguns milhões de votos dele, Não né? tenho Na dúvida disso. pandemia, aquela coisa toda. Tivesse falado um Então, eu pouco não acho menos. que ser beligerante. E eu acho que existe um certo cansaço nessa questão de polarização e tudo mais. Você pode ter uma posição veemente e não ser beligerante. Acho que aí cabe ver se Zema, Tarcísio vão conseguir transitar por aí. Mas eu acho que o potencial de voto dos dois, é bem maior. E eu acho que numa O convergência, teto é mais alto, né? o É. teto é mais alto, uma convergência de forças que também você não pode dividir muito. Né? Se for muito pulverizado, aí danou-se. Mas uma convergência de forças, eu acho que eles podem encontrar um caminho alternativo. Na minha opinião, que, putz, 3 anos da eleição pode não valer absolutamente nada, né? Não, Então, não, três não, anos e não. meio, né? A sua opinião é a opinião de um tudólogo internacionalmente renomado. É verdade. O homem voltará à Lua em breve? Mas, Você pode responder, você tem autoridade para isso. Acho que sim. mas eu concordo que a ineligibilidade, para mim, é um tiro no pé no PT. Bom, chegamos. Bom, se tivesse que fazer aqui uma dobradinha, Zema ou Tarcísio que sai candidato? Os dois seria uma chapa Zema. imbatível? Zema, né? Eu também acho o Zema. O que você Não, acha, o Xará? Tarcísio tem que se provar.
O Tarcísio tem que se provar como governo. Ele está fazendo início do governo bom, mas ele precisa se provar. E precisa assim, se candidatar à reeleição e realmente se estabelecer como um gestor, um executivo né? O Zema já se provou, Sim. né? Vai Eu fazer também 2 acho que o governos Zema em Minas, estaria mais pronto. O que que você acha, então assim, Xará? é Zema E Minas, né? Minas é o Não, fiel da balança, né? também, o fato dele ter se reeleito, né? Em Que não Minas, é com folga. não é algo trivial, né? sim. Mostra que ele tem lá a É. sua habilidade mineira de fazer política. Ainda que eu Ele, não veja hoje com a estrutura partidária necessária, não não, que ele tem não que sair do possa novo. obter. Vai Isso, sair do novo, obviamente tem que sair do novo. Não dá Sim. para ser isso. candidato a presidente pelo novo, que aí ele não vai ter chance nenhuma. Mas isso se arruma, né? Se arruma fácil, Né? fácil, tranquilo. O Bom, Bolsonaro conseguiu, ele não vai conseguir. É. e aí, amiguinhos, vamos para as nossas considerações finais, Xará? Peraí, eu posso sugerir mais um tema Claro, rápido? com certeza. A visita de cortesia que o nosso irmão Alberto Fernandes fez ao Ah, é Lula. verdade, veio A passar gente esqueceu sacolinha, mano. desse. Veio pedir um pinico aqui. E aí, Xará? Xará, eu Ele gosto de fez. você porque você é preciso. Quem que corre o risco de crédito, Xará? Quem? 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 Para quem vai Quem? sobrar o mico? Pra quem vai Quem? sobrar? Quem é, Quem será? quem é que tá emprestando? É sempre a viúva. É sempre a viúva, é sempre quem não pode reclamar, mas isso é E essa óbvio. conversinha, não, estaremos financiaremos as empresas brasileiras. Bullshit, né? Ora, é óbvio. Você acha? É assim, se o mico fosse das empresas, o Fernando estaria se reunindo com as empresas, não com o Lula, Sim, exatamente, né? né? Para convencer as empresas. Porque esse Então, pretexto de preservar o interesse das empresas nacionais, a gente criou a Sete Brasil. Lá nos anos 80 a gente teve a reserva da informática. Não é uma história que sempre costuma o molho sair bem mais caro que o peixe, né? Agora eu achei o fato que é isso mesmo. Essa definição da Argentina é perfeita. Tá tudo diferente dos últimos 6 meses, mas a mesma merda dos últimos 30 anos, né? Eu tomei um golpe lá uma vez de um taxista, filha da mãe desgraçada. Bom conversador, futebol. Aí no final ele me deu uns astral lá, já era peso. E quando eu cheguei no hotel, eu comecei, eu passei assim por uma parede meio espelhada e eu vi um bico aqui na minha cara. E eu percebi que eu tava meio amarelo. Eu tava parecendo um pato. Aí eu falei, pô, eu acho que aquele camarada ali me deu o golpe. E realmente o peso sempre queimou na mão do argentino, né? Ele sempre tá passando para frente, né? Aqueles mais afortunados, inclusive naquela época do um por um, espertamente mandaram todo o dinheiro embora para Argentina e voltaram com o mesmo dinheiro comprado 3 vezes mais. Não tá diferente agora, né, Xará? O dólar queimando, o peso queimando na mão do argentino, né? a tinta nem seca, né? Nem Já, seca. você já mancha a mão. Meu irmão teve recentemente lá, ficava até preocupado que ele ia no caixa eletrônico, assim, no trocar o dinheiro. E tinha que levar literalmente uma bolsa. E fala, pô, como é que não tem assalto? Porque ele fica carregando um monte de dinheiro, né? A conta vai ficar pra gente, né? O dinheiro vai ser. Vamos tomar um Não, calote? a única coisa que não me deixa desanimar muito é que a gente não tem dinheiro. É, É assim, quando hoje aquela reportagem que saiu no Estadão hoje foi bem interessante, porque o Lula diz ele não, assim, ele saiu com a Tem vontade política, vontade mas só. saiu sem dinheiro, exato. Porque É. não tem. Esse é o ponto. Quando o BN10 fez aquela política, né, aquela coisa, chegou a 9% do PIB de dinheiro do governo no BN10. Você imagina 9%? Nós estávamos rodando com superávit primário entre 3 e 4% ao ano. Hoje está rodando com déficit estrutural, né? Teve um superávit aí quase sem querer, mas é déficit. E, cara, a gente teve uma imensa dificuldade de aprovar agora 200 bi, que é 2% do PIB, nessa PEC da transição, por um ano assim, vamos ver se vai renovar esse negócio aí. Não tem dinheiro. Por isso, ma- assim, mas minha nós única. temos uma Dilma lá no BRICS, hein? Aí então, mas Aí aí a gente vai vai dividir dividir a a conta conta. com os chineses, Aí com não os é um problema só nosso, indianos. né?
Exatamente. Tem os nossos colegas lá que vão. O que eu também, assim, tem que ver quanto, né? Porque também não é aquele empréstimozinho tal que, pô, é a água na 1 milhão, frigideira, só né? 1 milhão de dólares. Né? É, Eu não duvido simbólico, nada né? que saia um negócio desse, assim, 10 milhões de dólares, aí o cara faz um Isso. espalhafatoso, esses 10 milhões, não Mas não resolve nem vai. a café da Não, manhã do Fernando. Mas não é exatamente. assustador, gente, eu pegar um país como a Argentina, que erradicou o analfabetismo nos anos 50, que no começo do século passado era uma das maiores economias, É e tá, assustador. e tá nessa draga e não consegue sair. Cara, eu tenho 37 anos de mercado financeiro, é 37 anos a mesma coisa. Mesma coisa, Bonex, sai presidente, entra presidente, dá calote, fundo da abutre, não sei o que lá. Porque eu fico pensando, que nem a gente aqui, hoje eu recebi a mensagem de um grande amigo, como é que ele escreveu para mim aqui, logo pela manhã, um jato de um bálsamo, eu até fiquei de responder. Ainda segue otimista naquela teoria, portanto, de que progredimos sempre? Eu acho que estamos experimentando um retrocesso de 30 anos. O bom dia do meu amigo é esse. Eu não vou falar o nome dele. Mas, e ao final ele conclui ali, precisamente, mas já era. Então, é, sei, porque o meu temor é esse, né, cara? Porque em algum momento o Brasil e a Argentina se deslocaram, né? A gente que é velho de mercado ouvia lá o tal do efeito Orloff e tal, mas teve um momento ali no plano real que abriu o spread, né? E a sensação que eu tenho é que nós estamos embicando de novo, Eles né? estão no Daqui a fundo, pouco. eles estão no fundo do poço, lançaram a corda e nós estamos pegando a A corda. a Nós minha vamos com ele. teoria é que nós temos que agradecer o Lula pelo fato da gente ter aberto, porque o plano real foi um plano muito bom, tal, só que eles fizeram também um controle da inflação muito bom na década de 90. Até o final da década de 90 a gente estava igual, não tinha problema Sim. nem, estava igual. O que aconteceu foi que o Lula foi diferente dos Kirchners nos primeiros anos. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Começou a abrir a boca Mas de a, mas jacaré. a, Quando mas as, a casa não estava tão arrumada na Argentina quanto o Lula pegou aqui, né? É verdade, também E tem ele isso. pegou um vento Tem a uma favor pela questão dos commodities, que a Argentina de alguma maneira surfou, a mas nem Argentina, tanto. a Argentina não pegou, não surfou por quê? Por causa dos Kirchners. Sim, sem dúvida. É, E mas essa sensação que o spread está fechando. Posso estar enganado, e tomara que eu Pode esteja ser. enganado, mas a sensação que eu tenho é que o spread está fechando e que talvez daqui a algum tempo a gente esteja novamente resgatando o tal do efeito Orloff, né? E essa visita do Fernandes aqui no Brasil, que já disse que não vai concorrer à reeleição, né? Já sabendo que perderia, não vai concorrer. Não sei se é a Cristina que vem aí, enfim. Mas É, me parece meio que um abraço de afogado, né? Entendeu? A gente vamos ver o destino desse. Bom, mas estamos chegando à nossa reta final. Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua consideração aí final, sua dica, enfim. Manda ver aí. putz, bola fora, né? Bom, é que é o concurso, né? Flávio Dino até dá Flávio Dino barra Alexandre de Moraes, enfim, toda essa truculência. Eu acho que é o Flávio Dino, né? Essa truculência. Se eu fosse o nosso ex-colega aqui de bancada, é, Rodrigo de Losso, eu diria que é bola dentro para ele, porque ele mostrou bem Quem ele é? como quais seriam as consequências da lei se ela estivesse, então seria uma bola dentro. É, e bola dentro, eu vou dar para eu mandei aí no grupo um editorial do Partido Novo, que é a primeira vez que eu vejo alguém falando sobre criminalizar a postura do Flávio Dino, né? Fala assim, ó, isso aqui é censura, e censura é proibido no país. Então a gente vai tomar as providências, não vai dar nada, óbvio, mas é o primeiro Mas que está pontuou, falando né? que tem, Pelo pontuou, menos alguém se incomodando, né? Levantando a exato, questão, indo para o Supremo, incomodando a turma. isso, exatamente, ó, fala aí que não é. É. Quais são as bases para isso que ele fez? Né? Inquirir. Pelo É. menos coloca as Pelo cartas menos na colocar mesa aqui. numa desconfortável posição, né, de ser inquirido, né? De ter que. Ex- Exatamente.
Fazer que nem esses caras fazem aí toda hora. A rede existe só para isso. Né? Por 6 Incrível. anos Isso só aí. fez isso da vida. E A alguma dica? dica, eu assisti um filme bom no Prime, Os Falsários, que é uma história verídica, inclusive baseado no livro de um cara que viveu ali, né? De um grupo, num campo de concentração, grupo de judeus que eram especialistas em falsificar dinheiro. Então, eram utilizados pelos alemães para, inclusive, falsificaram milhões de libras esterlinas, tal. Então, todos os conflitos éticos entre você ajudar os alemães a quebrar ou para provocar inflação, tal, né? E, enfim, proteger a própria vida, né? Então, todos esses conflitos éticos muito bem Até onde vai colocado, é um você filme muito, ser. muito bom. Até onde vai ser colaboracionista por conta de uma sobrevivência, né? Lidar com Exatamente. isso, E eles eram um grupo paparicado dentro do campo de concentração, recebiam do bom e do melhor. Então, aquilo também é um conflito ético. Tinha o pessoal morrendo no, sim. no outro galpão, né? Então, o negócio assim é um filme pesado, muito, muito interessante. Os Falsários no Prime. No meu dia a dia não tá tão simples assim. Eu agradeço a dica, tá? Vamos esperar um pouquinho. Mas e aí, Vitão? Bola dentro, bola fora e sua dica? Bola dentro, Google, por não ter ser pequenado. Bola fora, APL. A dica eu sigo a tua da semana passada, que eu segui a tua dica. Comecei a ver o Diplomata, né? Muito boa série, tô gostando, 4º episódio. Já, Bem. já acabei a primeira temporada, estou ansioso pela segunda. Ficou no mudo, Vitor? Ah, vai ter que sair. Ok. Bom, eu vou encerrando por aqui dizendo o seguinte: concordo com o Vitor, a minha bola dentro é para o Google. Acho que teve uma postura, eu não sei se corajosa ou não, mas criou um contraponto e foi o suficiente para implodir o PL. A minha bola fora para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Difícil até qualificar quão confortável e fácil ele estava naquele papel ali de censor, né? Representa um regime que, a meu ver, representa um grande retrocesso. E a minha dica é um documentário que lançou na Netflix, O Império dos Chimpanzés, sensacional. Já assisti aí o primeiro episódio e a estrutura social é incrível, cara, incrível. Vale muito a pena assistir. Então é isso aí, Xará. Ficamos até a próxima. E para terminar com uma citação, né? Qual que é a pior ditadura? É a do judiciário, porque dela a gente não tem a quem recorrer. Isso aí, um grande abraço. Até a Um próxima, até abraço. semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.